Querido irmão, querida irmã, é com alegria que me dirijo a você neste momento com Santa Paulina. Com o olhar fixo em Jesus e olhando para Santa Paulina, mulher consagrada, toda de Deus e toda a serviço dos irmãos e das irmãs, quero rezar por você e por sua família. E hoje, de maneira muito especial, falarei dos jubileus de prata, ouro e diamante de várias irmãzinhas de nossa congregação, que será celebrado aqui no Santuário Santa Paulina. Como no casamento, os casais costumam celebrar com gratidão, com alegria, os 25, 50, 60 ou mais anos de vida matrimonial, nós também celebramos nossos jubileus. E trago hoje presente com alegria que neste mês de fevereiro, além de celebrarmos a festa de Nossa Senhora de Lourdes, o santuário celebra o jubileu de prata, ouro e diamante de um grupo de mais ou menos 15 irmãzinhas, mulheres seguidoras de Jesus, que consagraram suas vidas a Deus para livremente se colocar a serviço da vida, a exemplo de Santa Paulina. E nesse grupo eu me incluo, pois tenho a graça de celebrar 50 anos de vida consagrada, de serviço, de doação, nas mais diversas realidades da missão de nossa congregação, aqui no Brasil, mas também como missionária em Moçambique. E fazendo uma retrospectiva de 50 anos de vida consagrada, tenho muito a agradecer e perceber como Deus foi misericordioso e bom para comigo. Foram muitos os desafios, as dificuldades encontradas ao longo da caminhada, mas a experiência da presença de Deus, a graça de Deus foi muito maior. As alegrias vivenciadas foram maiores no decorrer dessa caminhada de 50 anos. Como nos lembra o Papa Francisco, sinto hoje a alegria de olhar o passado, olhar esse passado com gratidão a Deus, à congregação, às pessoas e às oportunidades que tive que me ajudaram a construir vidas e a realizar a missão que me foi confiada ao longo da caminhada. E também um olhar para o presente, para o hoje de nossa história, olhar com coragem, com ousadia para continuar a missão de amar, de servir com alegria. E também olhar o futuro, e esse futuro olhá-lo com esperança, com fé, com confiança, sabendo que o Senhor nos acompanhou a vida toda e até aqui. Ele não vai deixar de nos acompanhar, de nos ajudar a assumir a missão, até que as nossas forças permitirem. E a missão de Santa Paulina, de tornar Jesus conhecido, amado, adorado por todos em toda parte, continua muito viva. E o seu legado, que se resume na sensibilidade para perceber e na disponibilidade para servir aos mais necessitados e aos que estão em situação de maior injustiça, é acolhida por todas nós irmãzinhas, assim como foi acolhida no passado, será acolhida no presente e será no futuro também. Tenho certeza que a força de Deus é maior. A força de Deus é maior. Por isso quero pedir a Santa Paulina hoje que ela nos conceda muita vida, paz, alegria. E por isso quero pedir hoje a graça de podermos contar com mais vocações para continuar a missão de Santa Paulina, de tornar Jesus conhecido, amado, adorado por todos e em toda parte. Por isso, querido irmão, querida irmã, rezemos a Santa Paulina,
que ela venha ao nosso auxílio. Ó Santa Paulina, que puseste toda a tua confiança no Pai e em Jesus, e que, inspirada por Maria, decidistes ajudar o povo sofrido, nós te confiamos a Igreja que tanto amas, nossas vidas, nossas famílias, a vida consagrada e todo o povo de Deus. Neste momento, cada um de vocês pode fazer o seu pedido, pedir a graça que deseja alcançar de Santa Paulina. Santa Paulina, intercede por nós junto a Jesus, a fim de que tenhamos a coragem de lutar sempre na conquista de um mundo mais humano, justo e fraterno. Amém. Desejo a todos vocês, devotos de Santa Paulina, que o Senhor Deus, por intercessão de Santa Paulina, abençoe vocês, derrame sobre vocês uma grande bênção de paz, de luz, de sabedoria, uma bênção de saúde, e que a força de Deus esteja com vocês e que vocês possam sentir também conosco a alegria de servir.